Tony acabou de recuperar suas empresas das mãos do terrível vilão dos X-Men, Phelan, mas não irá demorar muito para elas irem parar nas mãos de outros vilões. Eu sou o Comic, e no vídeo de hoje faremos o resumo da primeira edição da HQ Homem de Ferro, Guerra Stark. Não esqueça de deixar seu like para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se para não perder nada sobre essa nova HQ. E sem mais demoras, vamos à HQ. A HQ começa com uma multidão de trabalhadores em frente a uma das fábricas da Stark Unlimited. Um dos civis, que parece ser o porta-voz dessa multidão, se chama Ramon. Ele diz para dois guardas que estão do lado de dentro dos portões que eles precisam trabalhar e que, se não os deixarem entrar, continuarão sua luta sindical no estacionamento da fábrica. Os dois guardas começam a conversar entre si, dizendo que não foram contratados para não fazer seu trabalho e que os civis deveriam entender que os portões estavam fechados para sua própria proteção. Nesse momento, os guardas começam a se transformar em duas criaturas gigantes e roxas com uma aparência peculiar. As duas criaturas começam a atacar os civis e, em um ato de coragem, Ramon pula no pescoço de uma dessas criaturas para que seus amigos possam fugir, mas é como se um travesseiro tivesse pulado no pescoço da criatura. Quando uma das criaturas vai atacar Ramon novamente, ele é atingido por uma rajada de energia que o derruba. É claro que essa rajada veio de ninguém menos do que do Homem de Ferro. Ele diz que não aprovou que bloqueassem o acesso dos trabalhadores à fábrica e que estava ali apenas para ver como estava a fábrica, que foi aberta pela antiga diretoria da Stark Unlimited, mas acabou encontrando uma surpresinha. Tony usa seus raios repulsores para destrancar os portões da fábrica e logo em seguida gera um QR Code para que as duas criaturas possam acessar a página do RH e darem entrada em suas demissões. Mas as criaturas dizem a Tony que não trabalham para ele, e Tony responde que isso é melhor ainda. Logo após isso, eles começam a lutar, mas Tony usa seus raios repulsores para dar um basta nas criaturas. As duas criaturas voltam à sua forma humana e dizem que já está na hora de darem o fora, pois já terminaram o que tinham ido fazer naquele lugar. Após isso, Tony chama por Ramon e pede para que ele o acompanhe pela fábrica. Ramon pergunta se Tony vai atacá-lo também, pois aqueles guardas diziam que trabalhavam para as indústrias Stark. Mas Tony diz que não vai acabar com o sindicato e que ele estava ali porque havia recuperado suas empresas recentemente do vilão Phelan, que fez com que a fábrica produzisse armas novamente, como sentinelas caça-mutantes, entre outras. Ele explica que foi alertado pelo seu assistente de inteligência artificial sobre a organização de Ramon, e com isso decidiu que Ramon seria a pessoa certa para conversar. Ramon pergunta a Tony se agora que ele voltou a comandar a Stark Unlimited, ele irá fechar a fábrica por causa de sua produção de armas. Tony responde que não, e que agora a Stark Unlimited passará a fabricar qualquer outra coisa que não sejam armas, mas que ninguém será demitido. Após dar sua palavra, Tony veste sua armadura e decola, mas, do nada, sua armadura para de funcionar. Ela simplesmente desliga e Tony despenca do céu, caindo no meio de sua fábrica e pedindo para que alguém chame a emergência. Muitas semanas se passam desde esse acontecimento, e nos é mostrado toda a recuperação de Tony. O próprio Tony admite que está ficando velho, pois precisou de mais tempo do que antes para se recuperar. Nesse período de recuperação, Tony acabou emagrecendo muito. Se ele ficar de lado, ele praticamente some. Tony diz a si mesmo que se sente burro por não saber o que causou sua queda do céu, e que, de acordo com seus diagnósticos, não havia nenhum problema com a armadura. Ele começa a executar uma atualização global em todas as suas armaduras ao redor do mundo até conseguir encontrar o problema que ocasionou sua queda. Tony até pensa em voltar com suas armaduras ligadas ao seu sistema nervoso, mas, como um alcoólatra nato, não seria muito bom ele ficar mexendo com seu suprimento de dopamina, pois o mesencéfalo, onde ficaria a interface neural, fica perto do caminho mesolímbico. Stark recebe um aviso sobre uma reunião de seu conselho que aconteceria em 15 minutos. Ele diz que não pode se atrasar e sai voando, dizendo que nada sobre aquele dia será legal. Ao chegar na reunião, Tony é recebido por Jack Coney Jr., que é filho de Jack Coney, ex-secretário de defesa da SHIELD quando Tony era o diretor. Tony acha que Jack Jr. o culpa pela morte de seu pai, pois Tony e seu pai não se davam muito bem. Também somos apresentados a Melinda Mai, uma ex-agente da SHIELD que era conhecida como a Cavalaria. Tony, sem enrolações, mostra seu novo projeto, um aplicativo de apostas em lutas de heróis contra vilões. Ele diz que, com esse aplicativo e com a ajuda do conselho, a Stark Unlimited sairá de vez do ramo de produção de armas. Mas Melinda pede para que Tony entenda que o conselho só quer o melhor para Stark Unlimited. Nesse momento, ninguém menos do que a doutora Rapaxine, a cientista suprema da irmã, chega à reunião, deixando Tony indignado e perguntando se todos do conselho estão malucos. Jack diz que o conselho recebeu uma ótima oferta da doutora Rapaxine, uma proposta que lhes trará um ótimo lucro. A doutora Rapaxine diz que a irmã, junto com a Rochon, está tentando adquirir a Stark Unlimited como uma fabricante de armas.
Tony diz que tomar essa decisão é fácil e sua resposta para a doutora é não. Mas Jack, com um sorriso, diz que essa decisão será tomada por uma votação do conselho. Tony fica cada vez mais irritado, perguntando ao conselho se eles estão de boa com uma corporação de ciência de supervilões os comprando e dizendo que o conselho só pode estar ficando maluco. Logo após isso, a doutora vai embora dizendo que já deixou a papelada e só vai esperar pela votação do conselho. Após a reunião, Tony volta para sua casa. Ele diz a si mesmo que agora não tem como interferir na sua empresa, pois Jack Jr. já havia assinado uma carta de intenção com a Rochon e a irmã para dar prosseguimento à fusão de suas empresas. Isso agora tornará a produção de mísseis da Stark Unlimited algo comum. Tony começa a ver alguns posts feitos pelo Tigre Voador, onde ele diz que a única coisa cancelando o Homem de Ferro mais rápido do que ele é a própria gravidade. Tony responde ao post perguntando ao Tigre Voador se ele, por acaso, é alguém relevante. O Tigre Voador responde dizendo para Tony ir descobrir e, nessa hora, uma grande explosão acontece não muito longe de onde Tony está. Ao chegar no local da explosão, Tony vê que se trata de uma lavanderia totalmente destruída. Ele começa a refletir, dizendo que, mais uma vez, alguém pegou um post imprudente dele, mas ele fica aliviado ao saber que seus sensores não detectaram ninguém no local da explosão. Enquanto está apagando o incêndio causado pela explosão, Tony é atacado e acaba sendo arremessado para longe por ninguém menos do que o Tigre Voador e seu companheiro Tubarão Tigre. Tony fica indignado, pois ele estava atualizando sua armadura e, mesmo assim, ela não detectou o Tigre Voador e seu companheiro. Os três começam uma luta intensa, onde o Tubarão Tigre acaba mordendo a perna de Tony, que diz que naquele momento sua perna está fundida com vários parafusos e elásticos por causa da mordida. Mas sem muito esforço, Tony acaba com os dois, pois para ele aquela luta já estava se tornando uma tortura. Os sensores da armadura detectam uma transmissão ali perto. Trata-se de uma transmissão feita pelo Tigre Voador para seus fãs, dizendo que nem todos eram ricos ou herdeiros e precisavam se sustentar de alguma forma. Tony pergunta ao Tigre Voador se ele destruiu a lavanderia de alguém só para ter mais visualizações, ao que ele responde dizendo que quando o chefe manda ele levar um soco, ele leva um soco. Ele ainda provoca Tony, dizendo que ele está acabado, pois nem pensou em usar sua armadura mágica. Com tudo resolvido, Tony sai do local dizendo que o problema que causou a pane em sua armadura no início do capítulo não foi um vírus ou interferência, e sim magia. Ele reflete que, se alguém como o Tigre Voador sabe sobre sua armadura antimagia, isso é bem preocupante, mas ainda não explica o fato de sua armadura não ter detectado o Tigre Voador no local. Após isso, Tony vai até o galpão onde sua armadura antimagia está escondida. Devido aos rumores sobre essa armadura, ele decidiu escondê-la em um galpão que comprou em Long Island. Mas ao entrar no galpão, Tony é recebido por dois socos simultâneos vindos de lados opostos. Quando se levanta, ele vê os dois monstros roxos que derrotou no início da HQ. Tony pergunta se o QR Code não os levou para a página do RH, mas sem muita conversa, um dos monstros ataca Tony enquanto grita que agora é o terceiro round. No entanto, Tony segura o ataque do monstro e revida com uma forte rajada de seus raios repulsores, quase cozinhando o monstro. Tony questiona os monstros sobre por que estão em seu galpão e como sabem dele, mas uma voz misteriosa responde que aquele galpão não é mais de Tony, mas dela. Essa voz pertence a Justine Hammer, que aparentemente deveria estar 7 palmos abaixo da terra. Justine diz a Tony que ele já deve estar acostumado a ver as pessoas voltarem dos mortos. Ela explica que a Rochon tem aliados muito poderosos em outras dimensões e que acabaram trazendo-a de volta para fechar a aquisição das indústrias Stark. Ela até comenta que faz sentido colocar um Stark contra um Hammer. Tony rebate dizendo que Justine, assim como seu pai, não tem um bom histórico em confrontos contra ele, e isso é o que a torna ainda mais parecida com seu pai. Justine diz a Tony que não vai demorar muito para ele ver o quanto eles são parecidos. Ela ressalta que a Rochon lhe emprestou sua equipe berserker e que a primeira coisa que fizeram foi trancar a fábrica de armas de Tony. Depois, 2 de seus antigos mestres do terror fizeram um servicinho enquanto ela saqueava as coisas de Tony naquele galpão. Tony, sem ligar para o que Justine falou, manda ela dizer algumas palavrinhas para sua armadura Mysterium. Mas Tony acaba ficando em choque ao ver que sua armadura já estava em posse de Justine e que a única coisa que faltava para ativá-la era a voz de Tony. E nessa arte maravilhosa, vemos o novo monge de ferro de Justine. Esse traje, além de ser bem robusto, tem vários fios nas costas que o deixam ainda mais legal, na minha opinião. Está muito top. Após isso, Tony vai com tudo para cima de Justine, levando-a para longe. Tony diz a Justine que aquela armadura foi um presente de sua esposa e que ela tem que devolvê-la a todo custo. Mas Justine responde que aquela não é uma guerra de armaduras, pois Tony já havia perdido. Segundo ela, todas as armaduras de Tony estão prestes a ser dela, incluindo suas fábricas e armas, pois ela tem o voto do conselho. Tony tenta derrotar Justine usando uma forte rajada de seus raios repulsores, mas isso não surte efeito. Justine pergunta a Tony se ele sabe porque sua armadura despencou do céu, e completa dizendo que foi ela quem mandou. Para
Para finalizar a luta, Justine ordena que a armadura de Tony desligue. A armadura obedece e faz com que Tony despencasse mais uma vez. Justine explica que os aliados da Rochon adicionaram algo mágico ao malware da irmã, que foi colocado nos servidores da fábrica de sentinelas que Tony havia visitado. E isso não é nada mais do que um vírus que se espalhou por todas as armaduras de Tony ao redor do planeta quando ele fez uma atualização global, deixando todas as suas armaduras vulneráveis. Justine ri de Tony e diz para ele aprender um pouco de magia básica, pois o mundo dos negócios está mudando. Ela se despede de Tony dizendo que eles se encontrarão na votação do conselho e vai embora. Tony se recupera, mas acaba passando muito mais tempo no hospital. Ele diz que estava negligenciando não só sua empresa, mas também o legado de seu pai, e que por muito tempo esteve brincando de super-herói. A HQ finaliza com Tony construindo uma nova armadura e dizendo que toda a riqueza da Rochon e de Justine está prestes a virar cinzas. E com isso, chegamos ao final da primeira edição da HQ Homem de Ferro, Guerra Stark. Na minha opinião, é uma ótima HQ. Eu particularmente gostei bastante. Mas e você, o que achou dessa HQ? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por assistir. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aí o seu like, comente e compartilhe. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Até a próxima. Tchau!